Oiê! Então, depois de já ter feito, junto com seu noivo, a priorização do que é mais importante para vocês dois no casamento, chegou o momento de ver qual é o orçamento preliminar que vocês vão disponibilizar no casamento, para organizar tudo. E também, aqui nessa aula, a gente vai falar como fazer a lista de convidados. Uma vez eu fiz uma pesquisa com milhares de noivas e eu detectei que existem 7 medos comuns em mais de 90% dos casos. O medo de imprevistos, o medo de não estar bonita no grande dia, o medo de não agradar os convidados, o medo de chover na cerimônia, o medo de não encontrar bons fornecedores, o medo de não conseguir arcar com todos os gastos e o medo de não conseguir convidar todas as pessoas que você deseja. E são sobre esses dois últimos medos que a gente vai falar aqui nessa aula. Mas não se assuste que vai ser legal, não tenha medo. E para deixar claro, nessa aula aqui a gente vai falar desses dois medos, da questão em relação ao número de convidados e a questão de orçamento, mas vai ter mais aulas para frente que a gente vai falar sobre a questão de como achar bons fornecedores, como fazer um bom contrato e ter segurança evitando imprevistos. E também sobre o medo, vamos ter uma aula especial sobre o medo de você não estar bonita no grande dia. É uma aula especial para você, noiva, estar linda e radiante no grande dia, tá bom? Então não tenha medo, que a gente vai cuidar de todos esses pontos aqui para você. Como definir o seu orçamento? Existem 3 passos principais. O primeiro deles é conversar com o seu noivo e definir quanto que vocês têm disponível para investir no seu casamento. Então, nesse momento, vocês já podem estabelecer um teto, realmente um limite de que dali vocês não querem ultrapassar, para que vocês consigam dar realmente prioridade para aquilo que vocês já definiram na aula anterior pelo método Moscou, tá bom? É neste momento que vocês vão definir também quem pagará para a festa. Antigamente, existia uma tradição de que a família da noiva que deveria arcar com os custos, mas isso já mudou, gente. Então, a regra de hoje é clara. Não existe uma regra única, e sim a necessidade de você, de fato, ter uma comunicação muito boa com o seu noivo. Na verdade, a comunicação permeia todos os processos, de organização do casamento e da vida a dois. Quanto mais vocês forem amadurecendo os processos de diálogo de vocês, melhor vai ser da relação para vocês daqui para frente. Uma forma que eu vejo muito acontecendo hoje em dia é cada um pagar pelos próprios convidados. Claro que, como eu disse, isso pode ser muito bem conversado, tem que ter bom senso, tem que ver se realmente as duas famílias têm condições. Mas, por exemplo, até recentemente, o casamento da minha irmã. Os meus pais foram responsáveis e a minha irmã foram responsáveis por chamar 70% dos convidados. Então, eles arcaram com 70% do valor total do casamento, entendem? Mas isso foi comunicado com o noivo, conversado com ele e tudo de comum acordo. Porque é o que a gente fala, O que é combinado direitinho não sai caro. E determinar esse teto, esse limite de orçamento que vocês estão dispostos de fato a investir no casamento é muito importante para a etapa seguinte, que é fazer a lista de convidados. A gente botou isso até na mesma aula para vocês verem a total conexão entre esses dois itens, porque eu já até falei em aulas anteriores, assim, quanto maior o número de convidados, maior vai ser os gastos que vocês dois terão. Agora vamos falar um pouquinho desse medo de não conseguir chamar todo mundo que você desejaria de convidar para o seu grande dia. Gente, pense numa coisa, você não é a primeira nem a última noiva que vai passar por esse problema. E é natural, mas quando a gente está ali na situação de noiva, a gente acha realmente que os outros vão ficar muito chateados de não ser convidados. Como que eu vou fazer no meu ambiente de trabalho? Eu conheço muitas pessoas, eu convivo com elas, mas ao mesmo tempo eu não tenho condições de chamar todo mundo, apesar desse ser um desejo meu. Então, assim, ao fazer o orçamento, você vai ter que realmente botar o pé no chão e ver, eu vou conseguir chamar todo mundo? Sim ou não? Eu quero chamar todo mundo? Sim ou não? Porque você, às vezes, pode até ter condições e não querer realmente fazer um casamento para todo mundo que você conhece. Então, no momento de fazer sua lista de convidados, a gente recomenda que vocês coloquem ali no papel todas as pessoas que vocês gostariam de chamar. Essa é uma etapa importante, de fazer uma lista realmente ampla, mas fazer uma lista ampla pensando em camadas.
dá pra gente dividir em 3 camadas básicas. Como se fosse o método Moscou também. Quem must be there? Assim, qual é as pessoas que devem estar lá? São seus parentes, seus familiares mais próximos e amigos realmente que convivem do seu dia a dia. Aí entra numa segunda camada as pessoas que poderiam estar lá, que deveriam estar lá, que eu gostaria que estivessem. Vamos fazer um esforço para englobar essas também. Dali em diante, já chegam pessoas que são mais colegas de trabalho, pessoas que às vezes se você for ver, você não tem nem o celular gravado dela no seu aparelho de celular, pessoas que você não frequenta a casa, que você não vai no aniversário, que não vão no seu aniversário. Só que quando a gente tá noiva, a gente pensa, nossa, eu tenho que chamar essa pessoa porque eu convivo todo dia com ela aqui no ambiente de trabalho. Não, você não tem. Não se preocupe com isso. Tire essa carga, esse peso mental da sua cabeça. Se liberta disso, por favor, que aí você vai ter um casamento mais tranquilo. E claro, igual eu falei na parte de orçamento, a parte de comunicação é primordial neste momento também. Vão existir saias justas, sim. Comigo mesmo aconteceu de uma colega minha do trabalho que chegou e falou: Carol, eu que vou pegar o seu buquê quando você jogar. Aí eu só pensei, fiquei muito sem graça. Na hora eu pensei, nossa, mas eu não vou te chamar. E assim, fiquei alguns dias muito chateada com essa história e pensando, vou ter que chamar ela, mas aí, se eu chamasse ela, significava chamar ela mais 30 pessoas que têm o mesmo nível de proximidade comigo, entendem? Por isso que eu tô falando em camadas. Essa pessoa estava na mesma camada que outras 30 pessoas que eu não chamei também. Se eu chamasse ela, de certa forma, aí sim que eu poderia gerar ruídos com os outros. Porque chamou só ela e não a gente? Entende? Um outro corte que eu fiz também é questão de parentes mais distantes. O meu pai, ele tem 9 irmãos. Todos eles já têm netos e também já têm filhos e netos que já, meus primos de segundo grau, por exemplo, já estavam na época em idade de 20 e poucos anos e já tinham namorados. Então, assim, se eu optasse por chamar todo mundo da família do meu pai, ia ser um casamento só para a família do meu pai. Então, eu defini fazer um corte. Eu falei, não vou chamar primo de segundo grau nenhum. Cortei todos, apesar que tinha um que eu até gostaria de ter chamado, não chamei, entende? Eu fiz um corte mais amplo de uma categoria específica e eles não ficaram chateados. Então são questões assim que você tem que estar a par para você realmente conseguir comunicar muito bem. E foi o que eu fiz na minha época. Quando eu vi que tinha esse certo movimento assim de uma expectativa de pessoas serem chamadas ou não, eu peguei e comuniquei para todo mundo. Eu cheguei e falei, gente, mandei um e-mail, inclusive, para a minha unidade inteira. Eu falei, gente, olha, é o seguinte, como vocês sabem, eu estou organizando meu casamento, é uma época muito especial da minha vida, eu tinha muito desejo de convidar todos vocês, mas isso não será possível, porque vai ser um casamento pequeno, só com as pessoas mais próximas e tal. E pronto, gente, ficou tudo tão pacificado. Depois da comunicação clara, as coisas ficam muito mais tranquilas, entende? Então, assim, lembrem disso, quanto melhor você comunicar, menos peso você vai ter em relação a isso, porque ninguém é obrigado a chamar todo mundo. Isso é impraticável. Uma coisa muito bacana que vocês dois devem fazer no momento de começar ali o esboço dessa lista inicial de convidados é pedir para os seus pais e para os pais do seu noivo também fazerem a lista deles e desde o começo já comunicar e deixar bem claro para eles que cortes nessa lista deles podem muito provavelmente ser feitos, igual podem ser feitos na lista de vocês dois também. Aqui nessa aula você pode baixar, fazer o download de um infográfico bem legal e bacaninha que a gente fez, que pode te ajudar a fazer cortes eventuais nessa lista. Depois da lista inicial feita, da sua parte, da parte dos seus pais, do seu noivo, dos pais deles, vocês podem depois fazer esse exercício, essa dinâmica aqui desse infográfico, que é bem bacana, é bem assim. Você vai pegar as pessoas ali, vamos ver assim, realmente, essa lista aqui deu 300 pessoas, no máximo eu consigo arcar os custos de 200 pessoas, então eu vou ter que cortar 100 pessoas. Um detalhe bem importante, já no momento de fazer a lista, já coloquem nessa ordem que eu falei, assim, a ordem de proximidade, porque fica mais fácil até visualmente você identificar na lista qual é o grupo de pessoas que você pode cortar, tá bom? Então, voltando aqui ao infográfico, você pode ter alguns critérios e algumas perguntas norteadoras que vão te ajudar a fazer esses cortes. Por exemplo, vocês se falaram nos últimos 6 meses? Você e essa pessoa tão especial que está ali na sua lista para o seu dia mais especial da sua vida? Se falaram? Se sim, segue no fluxo do infográfico. Essa pessoa fará seu casamento ser mais divertido? Se não, então corta da lista. Assim, aqui é uma brincadeira, mas que
dá essa visualização de quais critérios você deve ter. Porque você quer pessoas alegres na sua lista, pessoas que estão ali porque realmente gostam muito de você e do seu noivo. E não apenas pessoas que querem oba-oba, eba, ter uma festa, eu vou comer e beber todas e pronto, não tô nem aí pra quem tá casando, entendem? Então, assim, vale a pena fazer esse infográfico aqui para você pensar, assim. Outra questão. É família de primeiro grau? Sim. Vocês se falam regularmente? Sim. Você imagina o casamento sem essa pessoa? Não imagino sem essa pessoa. Então, convide. Então, daí você vai seguindo os fluxos aqui e vai vendo realmente quem vocês vão cortar ou não da lista. Então, fica essa dica. Então, para encerrar essa aula aqui, eu queria deixar essas duas tarefas para vocês. Primeiro, definir em comum acordo com seu noivo, com seus familiares, qual é o orçamento limite que vocês têm. Já definir também quem vai pagar pelo que na festa, como que vai ser feita essa divisão. Isso fica a critério realmente de vocês, não tem uma regra exclusiva para isso, vai muito do que vocês acordarem, o que for acordado tem que ser cumprido. E também fazer a lista inicial de convidados. Uma atenção, essa lista inicial ela vai mudar de acordo com o tempo, gente. Não se preocupem com isso, não estressem com isso. Vocês vão acabar conhecendo pessoas novas, querendo adicionar na lista. Às vezes, uma pessoa que não estava ali na sua lista ficou noiva e casou e te chamou. Então, assim, acaba que você vai querer adicionar pessoas que não estavam inicialmente na lista porque te chamaram para o casamento delas. Então, assim, saiba que é uma lista viva, mas que você tem que ter esse norte para a gente seguir para a próxima etapa, que é botando a mão na massa e, de fato, começando realmente a executar as próximas atividades do seu casamento, tá bom? Te espero lá na próxima aula.